E ela enrolou. Olá, eu sou a Amélia Dias, esse é o programa Mulher de Verdade. Como sempre, o programa é feito carinhosamente para vocês que me assistem. E hoje o programa, a gente está imperdível, né? Nós vamos estar aqui com a doutora Patrícia, falando, né, sobre demência, gente. Olha que tema super importante. De repente, você aí na família está passando um probleminha desse, ou, na verdade, se você tiver o conhecimento, pode estar ajudando outras pessoas. Vamos falar sobre prevenção, os cuidados. É sempre muito bom, né, a gente ter esse conhecimento. E logo em seguida a gente vai estar também com o Dr. Paulo Rabelo, com o quadro Verdades com Paulo Rabelo, hoje trazendo aqui para nós, né, a presença carinhosa, super bacana do Dr. Marcos, my friend, carinhosamente, professor de inglês, advogado, e que vem com muitas propostas, muitas ideias, e é sempre muito bom nós termos a oportunidade de estarmos conversando sobre o assunto. Antes de nós começarmos, eu queria falar para você que está me assistindo, que eu tenho pessoas que eu tenho que agradecer, porque sem elas eu não estaria aqui na TV. Uma delas, gente, é o IB, Instituto Bertolini Nova de Odontologia, que faz, né, um trabalho maravilhoso na área da odontologia. Então, se você quer fazer um tratamento dentário, se você quer ter um sorriso bonito, e mais do que isso, a saúde bucal, entre em contato com eles, que eu tenho certeza que você vai encontrar lá o especialista e o tratamento que você precisa. Agora, se você quer ficar com os cabelos bonitos, se você quer ter um tratamento especial, gente, Estúdio João Franco, sempre à disposição, com a sua equipe maravilhosa, com profissionais incríveis, produtos assim de qualidade e sempre tudo muito moderno, tudo muito atual. Eles têm 2 unidades aqui em Guarulhos, então eu faço questão que vocês entrem em contato com eles e façam uma visita. Agora, pensou em comida? Massa, italiano, né, gente? Comida gostosa, não é verdade? Um beijo, né, para o Giovanni, Cantina Giovanni, onde tem pratos saborosos, deliciosos, sempre feito com muito carinho. Então, entre em contato com eles, mais do que isso, vá até lá e prove, né, as delícias da casa. Gente, é sensacional, super bacana. Antes de nós começarmos, eu também quero mandar um beijo especial, sabe para quem, gente? O nosso aniversariante do dia, foi dessa semana, na verdade. Luna, parabéns, você é uma menina incrível, eu gosto muito de você e todas as pessoas que te conhecem sabem, não é a pessoa especial que você é. Muito talentosa, muito educada, muitas felicidades, muita saúde, viu? Parabéns. E se vocês quiserem também colocar a fotinho e que eu mande um parabéns, gente, é só vocês mandarem para mim. Esse programa é da cidade de Guarulhos e é feito com muito carinho para que você também tenha a possibilidade de também participar, efetivamente, também estando no ar, ao vivo, para todos os guarulhenses. Agora a gente vai começar a nossa entrevista aqui com a doutora. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Amélia. Como é que você está? Muito feliz que você está aqui, principalmente abordando esse tema, não é? Que é tão comentado, né? Que muitas vezes, eu diria assim, é um dos temas que preocupa muita gente. Sim. Né? Porque em um determinado momento nós podemos nos deparar com essa questão. Sim. Então, doutora, primeiro eu queria que você se apresentasse, para quem não te conhece, que é impossível, né? Pelo seu talento, pela pessoa que você é, mas fique à vontade. Meu nome é Patrícia Larcon, eu sou médica clínica e geriatra, tenho consultório aqui em Guarulhos, na rua Antônio Ervolino, 318, e estou à disposição. Hoje nós vamos falar sobre demência. Sim. E assim, é um tema bastante extenso, né, doutora? Porque não é uma coisa só, não é? Existem... Explica para nós direitinho. Se a gente for falar de demência, a gente pode ficar 10 programas falando de demência. Eu acho que o importante a gente focar o que é realmente uma demência, as causas possíveis, o que é reversível, o que não é reversível, o que tem cura, o que não tem cura, e um sinal de alerta até para a população que está assistindo a gente, para poder dar uma qualidade de vida para aquela pessoa que provavelmente tem o diagnóstico. Eu acho que fazer o diagnóstico acertado e programar essa evolução da doença, porque é uma doença evolutiva sem cura, então é importantíssimo a gente estar orientando, né? Quanto mais cedo você diagnosticar, melhor é o prognóstico. Por isso que é sempre bom nós reforçarmos, né, as pessoas que nós não podemos, assim, nós acharmos que temos a condição de dar um diagnóstico. Porque muitas vezes as pessoas falam, isso é da idade, né? É assim mesmo que funciona, e não procura, na verdade, o tratamento adequado, a pessoa adequada que é o médico, para poder, não é, estar sabendo como conduzir esse tratamento e ter, através dele, um bom êxito, pelo menos melhorar a qualidade de vida do paciente. Sim. Hoje em dia, a geriatria é um ramo da medicina extremamente estudado,
Muitas pesquisas científicas são realizadas nesse sentido, e a demência é um ramo da geriatria que a gente pesquisa muito, estuda muito, ainda se tem muitas dúvidas e respostas para serem respondidas, mas o especialista está aí para isso, né? A terceira idade tem o seu envelhecimento natural, algumas funções cognitivas elas são mais alentecidas em relação ao indivíduo mais jovem, mas tem alterações que não são normais da idade, e a gente tem que olhar com carinho para isso, né? Então, doutora, fique à vontade, temos 2 blocos para poder estar administrando esse tema e levando para as pessoas esse conhecimento para que elas possam ter a capacidade de discernimento de como proceder e que atitude podemos fazer para melhorar a vida das pessoas. Ok. Então, a demência é uma afecção que ocorre, uma perda da função cognitiva do cérebro, e ela atua praticamente na qualidade da vida do indivíduo, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai ter perda da memória, ele vai ter perda da autopercepção, ele vai ter perda do comando motor, ele vai ter perda da função, muitas vezes, da deglutição, ele vai ter perda do autocuidado, vai ter alteração comportamental e até mesmo de personalidade. Então, é extremamente importante a gente se alertar com o diagnóstico e procurar um profissional capacitado para fazer esse diagnóstico. No quadro, a gente tem dois grandes grupos na demência, que são as demências reversíveis e as demências irreversíveis. É muito importante a gente focar nas demências que são reversíveis, porque nesse caso nós podemos tratar alguma afecção, seja ela grave ou não, e reverter esse processo, e então remeter à cura. Faz parte do grupo das demências reversíveis, no caso, deficiência de vitaminas, no caso a B12, um diabetes, hipertensão mal controlado, um tumor cerebral que muitas vezes, se você pega numa fase inicial, você tem tratamento curativo, uma hidrocefalia de pressão normal, ou seja, alguns diagnósticos clínicos que não necessariamente são tratamentos clínicos, podem ser clínicos ou cirúrgicos, eles são curados. Então, é uma demência curativa. E tem o quadro das demências irreversíveis. E tem as pseudodemências também. É extremamente importante a gente diagnosticar se é uma demência ou se é um quadro que eu tenho que fazer diagnóstico diferencial. Por exemplo, as doenças psiquiátricas. As doenças psiquiátricas, muitas vezes a depressão, o paciente ele tem uma perda do autocuidado, ele tem uma perda da função cognitiva, motor, alteração de sono, da fala, da alimentação. E muitas vezes, tratando a depressão, você tem a cura. E isso não significa uma demência, e sim uma alteração cognitiva reversível. Das demências irreversíveis, a mais conhecida é a Alzheimer, né? Então, a doença de Alzheimer hoje ela é extremamente estudada, e para se fazer o diagnóstico a gente tem que fazer uma série de exames, primeiramente a entrevista clínica, o histórico familiar, exames cognitivos e testes neuropsicológicos que são feitos com muito critérios. Então, eles são feitos desde no consultório médico, em qualquer lugar, as perguntas e os testes de rastreio são os mesmos. E eles são extremamente valorosos para que a gente possa prever se esse paciente está incluído nesse grupo e que fase da demência ele está. Inclusive, até para a medicação, isso é importante. Doutora, tem como a pessoa prevenir para não ter esse problema? Ou é uma coisa que ainda não sabemos ainda como? Então, no caso das demências reversíveis, a maioria das causas, se a gente, por exemplo, a vitamina B12, o abuso do álcool, o controle da hipertensão, o controle do diabetes, os exames médicos periódicos para ver o déficit de vitaminas, cálcio, fósforo, isso tudo, tendo um equilíbrio, eu posso diminuir a chance de ter as demências reversíveis, né? Agora, algumas doenças não são preveníveis. Mas você veja bem, né, como já é importante nós termos o conhecimento das pessoas terem
habitualidade de fazer os seus exames preventivos, né? Pelo menos uma vez ao ano, acho que toda pessoa deveria consultar o seu médico de confiança. Antigamente a gente tinha os médicos de família, que isso era extremamente valorizado, que hoje em dia se perdeu um pouco. E ter aquele histórico, sempre ter aquele acompanhamento e ver, olha, essa vitamina não está em fase decrescente, os seus eletrólitos não estão adequados, a pressão está subindo, vamos agir na parte da alimentação, atividade física, isso é extremamente importante. A atividade física é algo que também nesse setor ajuda a prevenção. Demais. O último congresso de geriatria que eu fui, acho que 80% das salas falavam sobre atividade física e atividade cognitiva cerebral. Então, a gente diz que cérebro é músculo, músculo é cérebro. Então, aquela pessoa que não tem atividade física, por menor que seja, tem um envelhecimento cerebral mais rápido. E no caso que nem a doutora está falando, também leva a nos crer que, por exemplo, uma pessoa, ela sempre deve estar em contato, por exemplo, de ouvir uma música, de ler um livro, de ter atividades em que envolva também uma movimentação também do cérebro, não é? Nós temos no sistema nervoso central, o cérebro, cada parte dele é responsável por uma atividade. A parte motora, a parte cognitiva, a parte do raciocínio, da interação, da fala. E todas as atividades, ela movimenta e estimula uma parte do sistema nervoso central. Então, quanto mais diversificado a sua atividade, seja ler, dominó, fazer trabalhos manuais, isso vai fazer com que você tenha atividade preventiva, sim. Olha só. E é verdade, doutora, que a gente deve sempre procurar fazer coisas que, de repente, não estão no nosso dia a dia? Então, por exemplo, é importante os desafios, as coisas que vão fazer com que você, talvez, movimente algo que está lá esquecido? Sim. Ou pelo menos menos utilizado? Claro, porque você já está fazendo com que as partes do cérebro que não estão funcionando, ela comece a funcionar melhor. Você tem uma irrigação do sistema nervoso central. Tem alguns exames até, inclusive, que demonstram isso com atividade. Você dá uma atividade para a pessoa e a determinada área do cérebro ela é estimulada. Você dá uma outra atividade e ela é estimulada de uma outra maneira. Doutora, a senhora me dá licença? Sim. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta falando mais um pouquinho. Não saiam daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. E agora aqui com o quadro, né, com a doutora falando sobre algo que é tão importante, né, que é a demência. Mas antes, doutora, eu incluí agora no quadro os minutos, assim, de algumas pessoas dando algumas informações, que é pra gente motivar um pouquinho mais. E aí, tá certinho? Posso chamar? Então, vamos lá. 1 minuto com a Amélia Dias. Olha, eu... Olá pessoal, tudo bem?
Bom, passei aqui 4 dias em Olímpia com a Sofia, com a Luna e com o Eli, que está ali na frente. Viemos aqui visitar a cidade de Olímpia e viemos também visitar Barretos, onde são 2 cidades muito importantes aqui do nosso estado, que estão passando por um momento de grandes investimentos, de transformação. Conversei com cada empresário que está investindo nas cidades, principalmente aqui em Olímpia, onde fui convidada pelo Geninho, pela sua esposa Ana, que foi um prazer imenso estar aqui com eles por esses dias. E pude conhecer pessoas muito, muito importantes e que estou levando várias ideias para a nossa cidade de Guarulhos, vários investimentos para a cidade de Guarulhos, porque se está dando certo aqui, tem que dar lá também. Então logo, logo terei novidades em relação a isso. Gente, muito obrigada. Meninas, obrigada por participarem desse momento comigo. Luninha, Sofia, um beijo para todos. Até mais. E aí, doutora, vamos então prosseguir? Vamos. Então vamos lá. Você estava falando algo tão importante, né, que quando nós, no bloco anterior, que nós devemos sempre estar estimulando, né, o nosso cérebro e para isso a gente tem que variar as coisas, ou seja, a gente não pode só, por exemplo, uma pessoa que fica só sentada ou só deitada, uma pessoa que não tem uma atividade de leitura, uma atividade de música, de dança, ou seja, uma pessoa que não faz, que nem você falou, que é tão interessante, trabalhos manuais, isso tudo vai deixando, não é, doutora? É aquilo que você disse no início. Tudo que a gente vai deixando, a gente vai perdendo, né? Não usa, acaba atrofiando. Da mesma forma que o músculo, quando ele não é estimulado, ele atrofia, o sistema nervoso central também. Então, a diversidade das atividades, elas são extremamente importantes. O limpar a casa, o lavar a roupa, o ouvir um som, andar de bicicleta, até mesmo nas atividades físicas. Então, fazer uma academia, fazer uma caminhada ao ar livre, fazer uma yoga, um tai chi chuan, ou ir diversificando, você estimula diversas áreas distintas do sistema nervoso central e permanece a circulação ali vigente e mais produtiva. Então, veja bem, durante o programa nós já vimos assim, algumas coisas que são importantes nós colocarmos no nosso dia a dia. A primeira delas que eu pude concluir é nós irmos sempre regularmente ao médico para fazer os exames habituais para a gente ver se nós estamos, né, com as taxas regulares, está tudo certinho. Exato. Segundo, a gente está sempre em movimento, né, doutora? Exatamente. Buscando atividades, criando situações novas, não é? Exatamente. Tendo projetos novos. Isso é muito importante. Muito, porque além de você, disso te dar uma autoestima boa, diminuir risco de depressão, que é um dos diagnósticos diferenciais de demência, você tem essa estimulação cognitiva bastante presente. Doutora, e é importante também, eu sei que não é e não é a sua área, mas as pessoas terem assim um lado, eu diria, espiritual, terem essa questão também de terem uma fé, de buscarem um conhecimento de um ser superior, isso tudo também não ajuda? A gente costuma dizer que existem vários pilares de tratamento e a parte espiritual é um deles. Então, assim, eu não posso dizer para o meu paciente que siga a minha religião. Cada um tem a sua escolha, a sua preferência, mas que é provado que a parte religiosa de cada um e a gente respeita cada crença de cada paciente, isso é extremamente importante, isso é um pilar. Então, uma mesa, ela não fica estável se os 4 pés não estiverem da mesma forma. Então, o acompanhamento médico, a atividade física, o uso de medicamento e a parte espiritual, inclusive, faz parte do tratamento. É muito importante, né? Sim. Então, veja bem, nós temos já uma outra questão também que a gente tem que ir lá colocar, eu diria, né, nas observações para que a gente seja uma pessoa mais saudável. Exatamente. E aí, continuando, doutora? Que a saúde, né, até a Organização Mundial da Saúde é o bem-estar neuropsicossocial. Então, até mesmo aquela pessoa mais introspectiva, que só está dentro de casa, que ela não sai. Então, é o sair, é o se relacionar, é o ir para uma igreja, é ir para um shopping, é o ter o prazer de se arrumar, visitar um filho, um parente, até mesmo alguns pacientes numa fase avançada de demência.
a gente não sabe se meu pai... Não, ele tem que ir, ele tem que participar. Tem uma cena, assim, muito importante, que é uma fotografia, eu gosto muito de foto, e acho que as fotos, elas dizem muita coisa. A cena de uma criança aprendendo a andar, segurando na mão da bisavó, que já estava demenciada com sonda nasoenteral. Aquilo, caiu uma lágrima. Então, existem coisas muito além do que a ciência médica explica, e a espiritualidade está aí, né, mais uma vez. Então, uma criança que não tem preconceito algum, segurando na mão de um idoso, já que não tem deglutição, totalmente dependente para qualquer atividade básica de vida diária, segurando na mão dessa avó que já não anda e essa criança aprendendo a andar. Então, assim, são as fases da vida e uma que está em evolução com a outra. A criança aprendendo com esse idoso e esse idoso também aprendendo com essa criança. E isso é extremamente importante. Contato com todas as gerações. Existem pessoas, né, existem familiares que quando acontece de ter uma pessoa próxima acometida por uma demência ou por uma doença em que ela já não se encontra mais dentro daquilo que era antigamente, eu não sei se é por falta de preparo dessa pessoa, muitas vezes a ideia é afastar, né? Então, afastar do meio social, afastar das reuniões, dos eventos. E isso é muito ruim, é muito triste, né? Muito. Porque as pessoas se sentem como se... As pessoas percebem, né? Ontem eu estava assistindo até em relação, por incrível que pareça, era também a demência. Uma novela que está passando agora na televisão. E é muito triste porque eles falam, conte para ele, fale com ele, porque ele sabe que ele não está bem. Vocês não adianta omitir e simplesmente ignorá-lo, não. Ele, melhor que ninguém, está percebendo que ele já não é mais a mesma pessoa. Eu acho que a transparência é algo extremamente importante. E toda vez que você é transparente, você tem uma confiança. E se você tem a confiança, o paciente ele adere melhor ao tratamento. Se ele tem confiança naquele cuidador, que não, um familiar, ou seja, sendo ele familiar ou não, ele vai ter mais confiança e ele vai ter mais segurança. Então, se ele não tem segurança, o que ele vai fazer? Ele não vai andar, ele não vai sair do leito, ele vai ter maiores complicações. Isso numa fase mais avançada, né? Então, a confiança, a relação, no caso, numa relação médico-paciente, é muito mais do que 50%, além da competência técnica. E em relação ao cuidado em casa, no domicílio, ele tem que ter confiança naquele cuidador. E não é fácil cuidar de um paciente demenciado. Você disse algo que eu também achei muito importante, porque às vezes as pessoas não percebem que existe uma mudança de comportamento. E pode ocorrer, não é? A pessoa ela pode, por exemplo, se tornar às vezes um pouco mais agressiva. Né? Então nós temos que entender que isso é um processo e que não depende dela, né? Não é que ela não está sendo, eu diria assim, colaborando, que na verdade faz parte já. Faz parte da alteração cognitiva cerebral, essas alterações de comportamento. Tanto é que um dos tratamentos, uma vertente dos tratamentos para demência, é você modular essas alterações cognitivas, muitas vezes agressivas. Tem pacientes que saem de casa e eles se perdem. Então, esse tipo de ajuste fino é extremamente importante para que ele se sinta inserido naquela família. E a família, o cuidador, tem que entender isso. E a gente sabe que isso não é fácil. Doutora, talvez você até um pouco agressiva, mas eu já presenciei pessoas que, por exemplo, perdem o controle ao ver que, no caso, o pai ou a mãe, a pessoa que está passando por esse processo de demência, está se comportando de uma forma indevida, por exemplo, está rejeitando um alimento ou está querendo sair. Como que a família, o correto? Porque se a família também ficar agressiva, fica difícil. Na verdade, sim, um cego não guia outro cego, né? Então, a gente tem que ter um discernimento dos dois lados.
O idoso, ele precisa de cuidado. E o cuidado do idoso, ele quanto mais avançado é a demência, maior é o cuidado que ele precisa. Então, ele vai ficando cada vez mais dependente para atividades básicas. No início é para andar, depois para tomar banho, depois para comer, para levar o alimento à boca. Aí chega um momento que ele não tem mais a deglutição, ou seja, os níveis de dependência são cada vez maiores. E a gente tem que entender também que o cuidador, ele tem a sua vida, ele tem os seus problemas, e fica extremamente pesado uma única pessoa cuidar de um paciente com Alzheimer, com demência, né? Então, a gente tem muitos grupos de cuidando de quem cuida, porque além de cuidar do paciente, é extremamente importante cuidar do cuidador, seja do filho que gerencia toda essa situação, seja do cuidador ou dos cuidadores, porque à medida que o tempo vai passando, é extremamente importante, dependendo muito da condição de cada família, ou que se contrate o cuidador, ou que os filhos ou os colaboradores vão se revezando, porque não é que uma pessoa não tenha vontade ou não queira, mas que todos nós somos seres humanos. Então, a gente precisa também olhar com carinho, não só para o paciente, mas também para aquele cuidador. Seja ele um contratado, seja ele um familiar, porque tudo isso tem um peso muito grande. É uma responsabilidade grande e a alteração emocional ali é bem pesada. Então, na verdade, todos precisam ter atenção devida, né, doutora? E por isso que a equipe multiprofissional em geriatria, como um todo, mas principalmente no caso de demência, é extremamente importante. Doutora, a gente finalizou o quadro, mas eu tenho certeza que a gente levou hoje informações super importantes e principalmente esse seu lado como médica e como ser humano, né? Maravilhoso para que as pessoas possam, e esse olhar, né, para com todos, né? Isso que eu acho muito bacana em você, né? Porque você cuida de todo mundo mesmo, até aqui no programa, né? Precisa. Até aqui no programa. Olha, muito obrigada. Até a próxima oportunidade, que o mês que vem conto com você aqui novamente. Estarei. E dizer para todos nós como é importante a gente ter conhecimento que, na verdade, todos nós somos seres humanos e precisamos de cuidados. Exatamente. É isso, doutora? Exatamente. A gente vai para o intervalo e agora a gente volta com o doutor Paulo Rabelo. Não saiam daí. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade e agora com o quadro, cadê a minha abertura? Aí, Verdades com Paulo Rabelo. Paulo, tudo bem com você? Tudo bem, Amélia? Dando continuidade, não é? Esse quadro tão, assim, eu diria, questionado, argumentado, né? No caso que o doutor Marcos esteve aqui. E, Marcos, eu fico muito feliz. Você fica à vontade, você fala o que você quiser, seja o que você... Eu sei que você vem aqui com as melhores das boas intenções, levar para a nossa cidade aquilo que você tem dentro do coração, a tua vontade, não é? De ter uma cidade melhor. Sem dúvida. Não é isso, Paulo? Pois é, Amélia.
novamente aqui com você e, acima de tudo, com respeito ao telespectador da TV Guarulhos e as afiliadas aí, que já começam a crescer as perninhas, mas quem trabalha sempre alcança, não é? E a Amélia está aqui conosco, nós também com a Amélia, podendo fazer alguma coisa que não seja só o bem, fazer só o bem e não ver a quem. É isso importantíssimo para todos nós. E principalmente porque eu acho assim, nós temos um compromisso enquanto TV, enquanto programa, levar para as pessoas conhecimento, informações, para que elas possam fazer as suas opções, possam fazer as suas escolhas. E como que a gente pode fazer isso? Conhecendo as pessoas, conhecendo, né, os fatos. E é isso que eu acho que você vem com o teu quadro agora, ele é seu de perfil. Primeiro você falava um pouco da cidade, e agora você está se envolvendo nessa questão de dar esclarecimentos para as pessoas, trazendo o Marcos, inclusive, para ajudar, para a gente poder, não é, estar buscando a cidade que todos nós merecemos, não é isso? Sim. Há poucos momentos atrás, a gente percebe a evolução quando você vê na área médica determinadas situações, determinados comportamentos profissionais, como na área jurídica, como na área empresarial, como na área social, a gente vê determinadas coisas e precisa colocar o dedinho nosso, né? Não de forma a fazer com que o dedinho nosso seja o verdadeiro, mas a gente procura sempre mostrar a realidade, sabe, daquele que procurar fazer um pouquinho que se faz, mas sempre bem feito. Isso que é o importante, o interessante disso tudo, e para a nossa cidade sempre avançar, darmos exemplos daqueles que às vezes já se foram, outros que estão aí no dia a dia nosso, mas acima de tudo com muito respeito à vida tanto acadêmica quanto profissional, quanto em todas as áreas que se percorre aí, ganhar os seus minguados níqueis. Né? E nós fazemos um programa, né, durante esse período de 13 anos, sempre procurando dar oportunidade para que todas as pessoas, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito que é importante a gente ter a condição de dar oportunidade a todos. O sol nasceu para todo mundo, o céu nasceu para Deus com a sua infinita sabedoria, não faz distinção entre nada. Ele só vê todos nós como seus filhos e proporciona para todos nós a condição de vivermos, de respirarmos, né, e de buscarmos os nossos sonhos, os nossos ideais. O programa Mulher de Verdade, ele busca isso, trazer as pessoas que são bem intencionadas, que querem levar a sua palavra, querem levar o seu discurso, a sua maneira de ser, e independente, né, de quem seja, de como seja. Eu acho que o importante é isso, saber que o mundo, ele só vai ter a justiça social quando todas as pessoas tiverem condições de falar, não só alguns, ou não só aqueles que possam, que tenham condição, mas todos têm. Todos têm o direito de sonhar, todos têm o direito de buscar, e todos têm o direito de realizar, não é isso, Marcos? Boa tarde, Amélia. Boa tarde. Boa tarde ao seu público que nos assiste nesse momento. Eu agradeço, já agradeci na live, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Me sinto à vontade de poder estar ao seu programa, esse programa que tem um alcance gigantesco. Estamos aí falando algo que seja de interesse da população. Da última vez, na penúltima vez, né, que nós viemos aqui, eu comecei a falar um pouco do recall. Recall é um instrumento, né, que existem em 3 países, né? Eu posso citar os Estados Unidos, a Suíça e, pasme, a Venezuela. É um instrumento de revogação de mandatos a pessoas eleitas, a quem nós conferimos o mandato. Então, eu quero dizer, eu vou lá, voto no cidadão A, né, para governar uma cidade, um estado, né, ou um país. De repente ele faz tudo ao contrário do que prometera nos palanques, né, nas suas reuniões. E com isso a cidade perde arrecadação, e em cima disso vem vários problemas, inclusive de saúde, transporte, educação. Eu não quero dizer aqui que
qual o problema que seria maior, mas era um problema muito grande. De maneira que a população foi lá, elegeu aquele político, né? E o que acontece? Ela não pode tirar de uma forma direta, e sim de uma forma indireta, que é através de uma Câmara Municipal, né? Ou através de uma Assembleia Legislativa, ou através do Congresso unindo as duas casas. Eu vejo que o recall, ele nasceu, vamos dizer, lá no... foi em 1903, né, na Carta de Los Angeles, né, pelo então presidente Theodore Roosevelt, dos Estados Unidos, 1903. Já em 1911, né, vários estados, 12 estados aderiram ao sistema recall, né, 12 estados, e 1000 municípios também aderiram também ao sistema recall. Por quê? Porque se você elege, você pode revogar aquele mandato daquele político, né? Isso acontece aqui em Guarulhos. Quantas vezes? Mas se nós tivéssemos aprovado na nossa Constituição aqui o recall, lá na Constituinte de 88, muitos dos mandatários não teriam cumprido nem sequer, né, a metade de seus mandatos, né? Digamos 1 ano. Né? Porque é muito complicado você ter de tirar de uma forma indireta. Né? Por que tirar da forma... Porque mesmo fazendo um paralelo com o impeachment, né? Impeachment, todos nós sabemos, precisa reunir, precisa cometer um crime, né? Então, lá você vai, prova-se lá pelo número seja o número de deputados, ou vereadores, ou deputados estaduais, um número X, foi lá, aprovou, aí depois vem aquele trampo, ele vai se defender, etc. E tal, né? Isso, nós assistimos isso por 2 oportunidades, no impeachment do presidente Collor, né, em 92, e em 2016, a presidente Dilma, do PT. Quer dizer, vamos dizer, ao longo de menos de 30 anos, né, tivemos 2, né, de quase 30 anos, tivemos 2 impeachment. Resultou em quê? O que aconteceu? Né? Todos nós estamos assistindo isso aí hoje. Né? Aí coloca-se um presidente, né, Temer, um homem, né, com muitas dificuldades aí na questão jurídica, né? Digo, por conta, né, de problemas com a justiça, né? Então, isso enfraqueceu as nossas instituições. Né? E penso que com o recall, a vantagem é muito mais barato, né? Por exemplo, inclusive, não é que você, por exemplo, o mandatário lá está sendo acusado, né, de ter feito algo, etc. e tal, não ter atentado àquilo que ele prometeu à população, não ter feito, né, ele praticamente trouxe prejuízo para a cidade. Né? Ele, como você institui o recall, o que acontece? Ele tem um direito de se defender no recall. Né? Por exemplo, na cédula norte-americana está ali. Né? Por exemplo, nós temos, por exemplo, eu falei que foi em 1903, o início, né? E 2003 nós assistimos isso, né? Para quem não sabia que recall político funcionava, né? As pessoas têm um recall como troca somente de peças de automóveis, né? Não, mas eu acho que lá seria revogação do mandato. Você vai trocar realmente aquela peça que está dando problema lá, uma peça, né, que se apresenta melhor, né, que se apresente melhor. E até então, eu eleito em 2002, né, o governador da Califórnia, Granny Davis, né, do Partido dos Democratas, né, ele, ao longo de um ano, né, de mandato, o que ele fez? Ele não atentou às aspirações, ele não cumpriu com aquilo. O que ele fez lá? Ele gerou um déficit de 38 bilhões, né, no setor energético, né, naquele país. Então, o povo, o que fez? Não, como lá é instituído o recall, foi submetido ao recall. Ele foi submetido ao recall e o que aconteceu? Quem foi o vencedor naquela época foi o republicano Arnold Schwarzenegger. Nós conhecemos lá o Exterminador do Futuro, entre outros filmes. Então, ele mostrou realmente para que veio. E cumpriu 2 mandatos lá. Né? Agora, eu fico pensando, se nós... isso aí, eu tenho certeza que nós queremos encabeçar esse movimento aqui em Guarulhos, para começar de Guarulhos, tá? Guarulhos vai começar, que seria nós começarmos a fazer um questionamento à população, se eles
queriam realmente o recall aqui, né? Porque seria um instrumento para mudar o que está. Porque você vê, entra governo, sai governo, dá proposta, inventa-se partido, nós temos 35 partidos aqui, tem partido novo, partido velho, tudo que for, isso não vai mudar, enquanto mudar a consciência das pessoas, do eleitor, né? Então, é uma situação que nós queremos levar à sociedade, e tenho certeza, lá, vai chegar em Brasília, né, o presidente Bolsonaro, né, Sérgio Moro, doutor Sérgio Moro, hein, eu tenho certeza que eles vão analisar isso com muita, sabe, Com certeza. Haverá ponderação. Economia, né? Como? Seria até uma economia, eu diria, porque o problema ele seria resolvido muito mais rápido, né? A solução viria muito mais rápida, vamos dizer assim. Sim, exatamente, porque eles não querem se perpetuar no governo. Eu penso que assim, a política não pode fazer como carreira política. Tem deputados aí que se glorificam, esse é meu 10º mandato. É isso, não é um só, tá ótimo e chega. Né? Não a família, mas tem que pensar um pouquinho na coisa pública, né? Eu tenho certeza que lá quando chegar o nosso projeto, aí, assinaturas, começando por Guarulhos, né? Que é a 8ª arrecadação, né, do Brasil, né? Então a 2ª aqui no estado de São Paulo, solicitando aí aos parlamentares, né, os 503 deputados, 81 senadores, que nós queremos aqui a introdução do recall, né? Deve estar pensando, mas então se fizer isso no Brasil, vai ter recall todo ano. Não é bem assim. Tanto é que ao longo de 100 anos, 3 governadores dos Estados Unidos foram afastados. 100 anos, 3. Aqui, por exemplo, no Brasil, você sabe, começa lá aquela situação, um governador, o prefeito, até um próprio presidente é acusado de corrupção. Tem um devido processo legal, até então o seu advogado defende isso, mas aí no final a pena transforma-se em pó. Quer dizer, nada, ele sai, cumpre o mandato, e ainda muitas vezes faz até o seu sucessor, dando continuidade naquela... Tá muito interessante isso, a gente vai saber um pouquinho mais, só vou pedir licença, a gente volta rapidinho, pode ser? Obrigado. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, e aqui comigo o Dr. Paulo Rabelo Marcos, falando sobre essa questão tão importante, né? Que eu acredito que através do que você está falando, evitaria-se tanta corrupção, porque já resolveria muitas questões já de imediato e seria muito bom para todos nós. O que você imagina que nós poderíamos, né, estar contribuindo? Olha, Amélia, ouvintes, o modelo que aí está, que não nos contempla assim coisa alguma, de forma não, tá? Na verdade é bom para o político que aí está, usando a coisa pública. Agora há pouco, mas era minutos atrás, a doutora Patrícia, né, esteve aqui, né, explanando. Eu não sei se eu perguntei a ela, porque ela está na rede privada, nos hospitais e tal.
Eu perguntei e falei como é que ela achava da questão pública, dos hospitais públicos. Ela falou, é horrível, porque na verdade não é fácil. E eu estou dizendo que, na verdade, não adianta. Eu estou vendo candidatos, né, pré-candidatos, falando em saúde, mas não conhece o hospital público. Nem sabe, não sabe como sofrer. Aliás, tem muitos aí que usam o hospital Albert Einstein, esses grandes hospitais, né? Nós tem uma dorzinha de cabeça. Esse que você fala, não. Nesse momento eu realmente faço uso do hospital público. Eu sei quanto é difícil. Não para fazer média, não. Sempre eu acho que eu entendo que chegar a minha hora eu vou, mas eu acho que eu entendo que falta muita coisa, realmente. Então você não deve atacar o problema da saúde mostrando os efeitos. Precisa correr atrás das causas, né? Que está acontecendo aqui. Então, essa história de dizer, não, está aí, por exemplo, expondo pessoas, está aí também, eu acho que não deve ser assim. Eu acho que quem tem que ser exposto é o prefeito, é o secretário que lá está com a pasta. Né? Guarulhos é uma cidade pujante, uma cidade que arrecada muito, né? mas ele gasta muito e gasta mal. Né? Infelizmente é assim. E a população não tem o direito de optar por isso. Até porque, você sabe, 34 vereadores. Né? E a cidade está nesse caos. Seja no transporte, na saúde, educação, e cultura, e esporte, e assim vai. Né? Nada é feito. Né? Então nós temos a Câmara de Vereadores. Há poucos dias aí, o que aconteceu? Iniciaram a sessão na Câmara Municipal, daí depois, de repente, não fizeram conferência de quórum, encerrou-se a sessão. Né? E foi lá. Quer dizer, agora eu pergunto, aí chega um vereador na sessão seguinte e começa a criticar, não deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Ô, vereador, denuncie os seus pares. Ou você é conivente, você é tão ruim quanto ele que lá está fazendo isso. Então coloca o dedo na ferida, não precisa ter medo, não. Se você tem medo, porque o corporativismo é enorme, isso existe, né, em vários setores, mas principalmente no público, não. Você depois, acabou a sessão, né, foi encerrada a sessão, ninguém sabe por quê, ou pelo presidente, mais pelo presidente, chega ali, aí de repente, na próxima sessão começa a criticar, cada um fazendo a sua média. Você sabe qual é o resultado disso aí? Vocês, olha, eu não faria mais isso, eu denunciaria os pares. Se você for eleito pelo povo e tem o seu colega fazendo coisa que não se coaduna, né, com o regimento interno, na lei orgânica do município, denuncie. Tenha coragem. Faça isso. My friend, eu acho que quando existe um conflito de matérias polêmicas, quer vereadores, quer deputados estaduais, quer deputados federais, eles usam da artimanha e estratégia da falta de quórum e encerra a sessão. É um absurdo. Ora, se eles forem eleitos vereadores, deputados ou senadores, é exigência obrigatória comparecer às sessões. Sim. Pelo menos 99%. Trabalhador que perde o emprego por falta de quórum, ele é mandado embora pelo patrão. Sim. Recall neles. Sim. Agora vamos fazer com que os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, eles perderam a vergonha. Qualquer tema polêmico numa Câmara, qualquer delas, eles aplicam a falta de quórum. Acabou. Vão embora para casa, refrescar a cabeça, ou tomar seus vinhos, e deixar a população à míngua dessas situações que devem ser enfrentadas sim. Se ele foi eleito, não foi eleito para depois falar falta de quórum e encerrar a sessão, senhores presidentes, de todas as casas do país, casas legislativas. Então eu acho que a vida do povo brasileiro é uma vida de sacrifícios. Então, na política, porque é ilegal esse recall perante a nossa Constituição. Ora, refaçamos a Constituição
colocamos medidas enérgicas dentro da Constituição, Referendo popular. ou através do referendo popular, mas que façam esses projetos de lei para que se caminhe a administração. Quando se trata de um afastamento por falta de quórum, quantas coisas estão sendo atrasadas naquela sessão que não houve? Tá parado, né? Então está parado. Ora, eles foram eleitos para quê? Para dizer falta de quórum na maioria das causas polêmicas? Acho que foram eleitos para levar dança, Eles foram eleitos para fiscalizar, fiscalizar, para fazer projetos de lei. E eles não fazem isso. Senhores vereadores, não estamos falando mal de cada um dos senhores, de cada um dos senhores deputados estaduais, federais. Nós estamos falando isso de projetos de lei. Fazer para uma cobrança. cidade, para um estado, para o Brasil. Nós temos que enxergar essas coisas para minimizar, inclusive, os custos. Por quê? O recall, você viu o caso Watergate nos Estados Unidos. O presidente, por causa de uma gravação, porque a gravação é prova proibida, dizia o professor José Adalberto Camargo Aranha, desembargador aposentado, que escreveu da prova no processo penal. Ele dizia com clareza meridiana, um desembargador, um professor universitário, mestre, doutor em direito, ele dizia sobre a demora processual. Ora, vamos instituir o quê? O recall para afastar de imediato aquele que cometeu um delito perfeitamente caracterizado a sua materialidade. Ora, nós temos que falar coisas concretas. O povo em si, ele não quer nem escutar exercício. Muitos chegam na televisão e falam, vamos ficar assistindo essas besteiras? Não. É pro fundamento da vida dele, da família dele e da maioria da população. É isso que nós temos que fazer o eleitor entender, que deve haver bastante, um pressuposto maior, além da cultura extremada, e fala, isso daí se resolve depois ou amanhã. Não, mas nós temos que resolver determinados projetos de lei numa Câmara, que era a todos os níveis, estadual, municipal e federal, que se legisle no sentido de dar maior valorização para a população, coisa que não dá. Aí a saúde está emperrada, o Estado está amorfo, um Estado amorfo. O que é o amorfo? Aquele que não quer, não faz nada, é um leguleio, é um rábula, no português claro da administração municipal. O leguleio é um ledor de leis, um ledor de ofícios. Não é isso que o Brasil precisa, uma cidade como Guarulhos. Nós temos empresas que já foram embora por causa de muitas leis municipais impostas aos comerciantes, os empresários, e muitos deles saíram de Guarulhos. Quando muitas chegaram aqui em Guarulhos com incentivo de imposto por 10 anos que não pagasse, aqueles que viessem se instalar no corredor da Dutra. Muitos vereadores não sabem, daqui da cidade, não sabem que isso aconteceu como estímulo para que passasse os 10 anos, aquela enxurrada de valores de dinheiro viesse, e ainda promovendo a condição de estrutura maior para dar emprego a todos. Então houve uma expansão industrial. É isso, Amélia, que Guarulhos precisa tomar vergonha. O povo precisa tomar vergonha e mostrar que esses políticos que estão aí não merecem uma credibilidade. A justiça não vence as safadezas deles. Paulo, e eu vou ter que encerrar, você acredita? Pois é, Amélia, nós nos empolgamos hoje. Não dá vontade, mas a gente, infelizmente, trabalha com horário, que cada vez mais parece estar ficando melhor. Mas, olha, eu agradeço encarecidamente
pela postura, pela maneira, pela explicação e principalmente da conscientização, fazendo com que a população cada vez mais, né, se torne consciente daquilo que é necessário ser feito, né? Muito obrigada mesmo. Espero que vocês voltem muitas e muitas e muitas vezes. No mês que vem você não vem? Não venho, eu estarei viajando. Viajando. Mas no próximo você virá. Irei para os velhos cantos do mundo. É isso aí. Tá merecedor. A Muito pessoa obrigado, trabalha, Amélia. merece, né, o descanso. Muito obrigado, Amélia, a gente todos vai vocês. encerrar. Salve a TV Guarulhos. Obrigada. Salve a Amélia, Muito obrigada. com as suas verdades também. É isso aí. E a gente vai encerrando, agradecendo a presença de todos e até o próximo programa. Nos encontramos na semana que vem.